Tá gravando, boa noite a todos. Eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. Na aula de hoje eu vou te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital das sedes DF em 21 dias, Valparaíso 18 dias e Secretaria de Educação em 23 dias. Além disso, você vai receber a lista de questão para impressão e também o bônus de redação. Quem é meu aluno sabe que eu não gosto de enrolar, então eu vou passar aqui só o restinho da semana, tá? A agenda do resto da semana. Pessoal, lembrando que nós temos aulas ao vivo todos os dias, tá? As aulas ao vivo são todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30 da noite e aos sábados, às 9 horas da manhã. Só não tem aula ao vivo no domingo, mas de segunda a sexta, às 7h30 da noite tem aula e aos sábados, às 9 horas da manhã. Então, olha só, hoje, sexta, nós temos a mentoria Sedes DF, em que eu dou uma volta completa em todo o edital em 21 dias. Logo depois, amanhã, sábado, nós teremos a mentoria de simulados. Amanhã nós iremos responder simulados, provas completas de português. Quem aí respondeu algum simulado ou uma prova completa de português recentemente? Coloca sim ou não para mim no chat. Simulados português, amanhã. Amanhã às 9 da manhã. Amanhã às 9 da manhã. Quem aí respondeu uma prova, um simulado de português completo recentemente? Andressa, minha aluna. Andressa, você consegue falar hoje, dar um feedback da mentoria? Ou Biraci Rosa? Escrevam aqui para mim, Andressa e Biraci, se os senhores conseguem falar comigo hoje no ao vivo. Virgínia, escreva para mim aqui também se você consegue falar comigo hoje pelo microfone. Biraci, Andressa e Virgínia. Escrevam para mim aqui no chat se conseguem ou não. O Biraci falou que não, tá? Arrumar esse microfone, hein, seu Biraci? A Andressa falou, professor, estou de plantão. Então, olha só, pessoal, vamos continuar aqui. Hoje, mentoria SEDES DF, em que a gente dá uma volta no edital a cada 21 dias, e aos sábados, resolução de simulados, provas inteiras de português, para você que tem dificuldade nessa matéria, para você ficar mais esperto, saber exatamente o que cai em prova e poder ter uma melhor estratégia aí. Ter uma melhor estratégia para sua preparação, ok? Ter uma melhor estratégia para a sua preparação. Então, olha só, pessoal, aqui em tela nós temos o meu guia de estudos da SEDES DF, em que você dá uma volta completa em todo o edital em apenas 21 dias. Na aula de hoje, nós iremos abordar os seguintes conteúdos, ó. Hoje nós iremos estudar direito administrativo, ato administrativo. Deixa eu deixar isso aqui maior para você, ó. E colocar em negrito. Hoje nós iremos estudar ato administrativo, conceitos, requisitos, atributos, classificação e espécies. Vamos estudar também em conhecimentos específicos o Conselho Nacional de Assistência Social, SENASS, e vamos estudar também em português, emprego das conjunções. Todos esses 3 conteúdos aqui, eles são recorrentemente muito cobrado em provas, tá? Daqui a pouco você vai entender como que eu sei disso. Olha só, esse aqui é meu guia de estudos da SEDES DF, em que você dá uma volta completa em todo o edital em 21 dias. Clicando em acompanhamentos, nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por questões. Agora, nós temos um dos botões mais importantes aqui do guia de estudos, que é o botão de análise. Aqui, eu fiz uma análise de mais de 500 questões por matéria. De qual banca, professor? De todas as bancas, tá? Porque ainda não temos a banca definida do concurso da SEDES. Então, olha só. O que caiu em 2025 nas questões, eu cheguei aqui à seguinte conclusão. Verde, cai muito na prova. Amarelo, cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Aí, eu faço essa alusão para você aqui dentro do guia de estudos. Ó, verde, cai muito na prova. Amarelo, cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Os assuntos que vamos estudar hoje, direito administrativo, SENASS e emprego das conjunções,
Ato administrativo em direito administrativos, todos caem muito. Conteúdos que despencam em prova na aula de hoje, ok? E temos aqui o edital verticalizado, ó, para técnico administrativo, conhecimentos gerais, língua portuguesa, atualidades, direito administrativo, direito constitucional, conhecimentos específicos, a parte da assistência social, gestão de pessoas, gestão de materiais, gestão de estoques, gestão de patrimônio e arquivologia. Professor Guilherme, eu vou fazer para o cargo de nível superior. O senhor faz a questão da mentoria para mim? Faço sim, eu atendo a todos os cargos, ok? Então, olha só, antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, aqui na mentoria eu me preocupo bastante com duas matérias que costumam ser problemas para nós concurseiros, que é a matéria de português e redação. Então, olha só, a mentoria, ela abarca todo o conteúdo do edital, mas eu sempre dou uma ênfase aí em português e redação, porque acaba sendo o calcanhar de Aquiles de muitos concurseiros. Pensando nisso, eu fiz um material de redação que eu vou te dar hoje de presente, esse e-book de redação. Por meio desse e-book de redação, você leva 70% da sua redação pronta para a prova. Quem aí, agora, enquanto eu te digo o que tem nesse e-book, o que você vai ganhar de presente, escreva para mim aqui no chat se você tem dificuldade na hora de iniciar a sua redação. Digite sim ou não. Você tem dificuldade para iniciar a sua redação? Digite sim ou não para mim no chat. Olha só, esse e-book aqui de redação, esse aqui é da C10, mas eu tenho ele disponível também para a UFG Verbena para o Valparaíso e Quadrix SEDF. Nesse e-book de redação, eu trago para você temas, modelos prontos, estrutura de redação e esqueleto destrava aluno para você que tem problema com português e redação. Olha só, esse material aqui, cara, aluno, eu fiz ele desenvolvido para a banca Sebrasp, que é a mais difícil, né? Então, como ainda não temos a banca da SEDF, vamos trabalhar com a mais difícil, porque aqui vier, vamos dar conta. E aí eu trago para você o passo a passo da sua redação, tá? Para a SEDF. Logo depois eu falo sobre tipologias textuais, lembrando que eu só estou pincelando aqui a redação e o foco da nossa aula de hoje é eu te ensinar a dar uma volta completa em todo o edital em 21 dias e vamos cair para a prática e já estudar os conteúdos que eu informei logo anteriormente. Olha só, acerca das tipologias textuais, nós temos dois tipos de texto. O texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo. Professor Guilherme, qual é o que cai para mim? O texto dissertativo argumentativo, que é o texto em que o autor precisa deixar clara a sua tese, a qual deve ser construída, por meio de argumentos relacionados a ela. Logo em seguida, eu trago a estrutura da redação discursiva para você e o esqueleto destrava-aluno, que é o meu grande presente para você na aula de hoje. Se liga, a estrutura é feita de um parágrafo de introdução, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Você irá ver de forma detalhada acerca da redação das nossas aulas da mentoria de redação comigo e com a professora convidada Maria Luísa, todas as terças-feiras às 7h30 da noite. Voltando aqui, prosseguindo, eu deixo para você em tela uma estrutura completa de redação discursiva argumentativa que faz com que você leve 70% da sua redação pronta para a prova. Digamos que hoje você decida escrever uma redação acerca do tema assistência social. Como que ficaria todo o seu parágrafo de introdução hoje? Olha só, vem comigo. Você iria iniciar da seguinte forma, A assistência social é um tema muito discutido em todo o país. Ou você poderia colocar assistência social é um tema muito discutido no Distrito Federal. Lembrando que um parágrafo de introdução, ele deve ter 3 períodos, e os períodos são demarcados por ponto, 2 pontos e ponto e vírgula, tá? Então, olha só, aqui nós temos o primeiro período, o segundo período e o terceiro período do seu parágrafo. Como que vai ficar todo o seu parágrafo de introdução hoje? Olha só, a assistência social é um tema muito discutido em todo o país. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles. Você pode colocar aqui, por exemplo,
a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, e pode colocar a Política Nacional de Assistência Social, o PNAS. Então, como ficou todo o nosso parágrafo de introdução? Olha só, a assistência social é um tema muito discutido no país. Para isso, é importante levar em consideração dois argumentos, que são eles: a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, e a Política Nacional de Assistência Social, o PNAS. E aí, olha só, vai ficar, então, seguindo aqui com a nossa estrutura, lembrando que daqui a pouco nós iremos voltar para o foco da nossa aula de hoje, que eu tinha ensinado a dar uma volta completa em todo esse edital em 21 dias na prática, tá? Mostrando isso dentro dos conteúdos. Então, olha só, pessoal, ó, primeiramente é necessário abordar o que, professor Guilherme, que é necessário retomar o argumento 1. Qual é o argumento 1, cara aluno? A Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS. Então, olha só, primeiramente é necessário retomar o argumento 1, tal situação ocorre, vai trazer uma justificativa, como é o caso ocorrido com citação de algum exemplo. Neste segundo parágrafo, o desenvolvimento 1, é importante, cara aluno, é importante que você convença ao leitor, colocando dados, fatos e citações pertinentes ao tema. Ou seja, como que a Lei Orgânica da Assistência Social se liga à assistência social no Brasil. Qual é a delas? Logo em seguida, nós temos o parágrafo de desenvolvimento 2, o terceiro parágrafo, que irá iniciar da seguinte forma. Vem comigo. Outro fator importante é retomar o argumento 2. Qual é o argumento 2, cara aluno? A Política Nacional de Assistência Social, o PNAS. Então, olha só, outro fator importante é retomar o argumento 2, o qual é causado por causa do argumento 2. Qual é a causa do argumento 2? Essa situação pode gerar como consequência, qual é a consequência do argumento 2? Ou seja, qual é a relação entre causa e consequência, ou seja, qual é o impacto gerado pelo PNAS quando a gente fala de assistência social no Brasil. E por fim, mas não menos importante, nós temos o nosso parágrafo de conclusão. Que irá iniciar da seguinte forma, olha só. Olha só, em suma, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Qual é o tema discutido? Assistência social no Brasil. Assistência social no Brasil. Então, como vai ficar? Em suma, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Esse em suma você pode trocar pela conjunção portanto. Então, como que vai ficar? Portanto, é urgente discutir acerca da assistência social no Brasil, então faz-se necessário tomar uma medida. Que medida é essa, professor Guilherme? Essa medida é uma política pública que vai servir como proposta de intervenção no seu parágrafo de conclusão, a fim de solucionar o problema em questão. Qual é o problema em questão? Como que o PNAS e a LOAS aumenta aí a abrangência da assistência social no Brasil. Gostou dessa estrutura de redação? Daqui a pouco eu vou te falar como você vai levar esse material de presente para casa hoje, tá? Logo em seguida, eu trago para você, vamos avançar aqui, que temos que iniciar a nossa aula de hoje, né, que eu tinha ensinado a dar uma volta nesse edital em apenas 21 dias. Atualidades para a prova discursiva, redação, ainda aqui nesse e-book, uma redação completa, passando por introdução, desenvolvimentos e conclusão, e uma das coisas mais importantes, né, os temas inéditos específicos para as sedes DF. Vamos conferir aqui, vou pular alguns, porque eles são temas de cargos específicos, tá? Vamos começar por esse aqui, ó. A relevância da formação continuada para o desenvolvimento profissional dos servidores públicos. Aí eu trago para você o texto motivador e também o roteiro, ou seja, os tópicos frasais. Professor Guilherme, o que é tópico frasal? É a mesma coisa que argumento. É o que você irá precisar defender nos parágrafos de desenvolvimento 1 e 2. Seguindo aqui, nós temos, olha só, a educação corporativa como ferramenta estratégica para inovação e eficiência na gestão pública. Vamos ver mais um tema?
A importância da ética e da integridade na atuação dos servidores públicos. Olha só, vamos dar uma olhada aqui nos tópicos frasais. A definição de ética no contexto do serviço público e sua relevância para a sociedade, as implicações da conduta ética dos servidores na confiança e na eficiência das instituições públicas, a responsabilidade individual dos servidores na promoção de um ambiente de trabalho íntegro e respeitoso, entre diversos outros temas, tá? Nós trabalhamos 10 temas no mínimo, dentro da nossa mentoria de redação, todas as terças-feiras, com a professora Maria Luísa. Agora, para você poder resgatar esse material, eu vou fazer a nossa chamada. Para que serve a chamada? Para você receber 2 materiais de cara, tá? Tanto a lista de questões que iremos responder na aula de hoje, assim como o bônus de redação. Eu irei enviar a palavra chamada lá no grupo do WhatsApp. Você vai clicar na palavra chamada e irá me enviar a palavra presente no privado, tá? Clicar na palavra chamada e me enviar a palavra presente lá no privado do WhatsApp. É importante que você envie presente e faça isso de forma rápida, porque eu preciso te liberar a lista de questões para a aula de hoje, tá? Deixa eu só escrever aqui, ó, a palavra chamada. Aí eu vou falar o seu nome bem rapidinho. Você vai responder a chamada e logo em seguida nós iremos iniciar a nossa aula de hoje. Ok? Vamos lá, então, ó. Deixa eu ver quem está aqui ao vivo comigo hoje. Vamos... Ana Clara, Andressa Lara, Augusta Maria, Biraci Rosa, Cleide Salles. Dona Cleide, a senhora consegue falar comigo pelo microfone? Boa noite, Cleide. Elaine Nani, Gisele Alves, Ivonete Rodrigues, Isabel Jesus, Luiz Carlos, Nilson Júnior, Rosílio, Rutiele Silva, Auane Santana, Tiane, minha... Dona Cleide, se a senhora conseguir, liga o microfone. Tiane, a senhora consegue falar comigo também? Boa noite, dona Tiane, liga o microfone. Denise Verbena. Dona Tiane. Oi. Só um instante. Verbena, Virgínia Tomás, Vívia e Yasmin. Dona Tiane, a senhora está comigo na mentoria tem uma semana? Uma semana. Quais são as suas impressões iniciais da mentoria? Nossa, eu estou admirada porque eu já participei de outras mentorias, né? E nunca me empenhei, nunca recebi tanta atenção de um mentor como eu tenho recebido do Senhor. Isso me motiva, né? Porque faz com que eu sinta vontade de estudar, de aprender. E eu acho que o senhor está sendo a pessoa fundamental para a minha dedicação e futura aprovação. Só tenho que agradecer. Muito obrigado você, dona Tiane. Vamos avançar aí para o dia 5. E a senhora está avançando de forma rápida na mentoria, né? Eu assim, já estou no dia 7, mas eu queria... Na minha frente já. Não, mas eu vou acompanhar dia a dia, porque vai ser a primeira vez que eu vou conseguir dar uma volta no edital em 21 dias. Para mim é inacreditável. Se eu conseguir, vai ser muito bom. Vai conseguir. É só questão agora de mais 3 semanas. Tá, muito obrigada. Eu que agradeço. Depois da aula eu te chamo aí, tá bom? Tá bom, tá. Ó, Obrigada. beijo no seu coração. Igualmente. Pessoal, olha só. Quem respondeu a chamada, eu já estou enviando o material da aula de hoje, ó. Uma galera que respondeu a chamada. Deixa eu ver quem respondeu. Ó. A Rose respondeu a chamada. Deixa eu mandar aqui para a Rose também o material. É só mais um minutinho que eu estou enviando o material da aula de hoje. E aí nós iremos começar, tá? Ó, a Rose respondeu a chamada. O Luiz Fonseca, a Ana Clara, a Yasmin, a Gisele, a Isabel,
Deixa eu ver. Ó, uma outra forma de você responder a chamada é você deixar um joia na palavra chamada lá no grupo do WhatsApp. Tá? Tem mais alguém aqui respondendo? Ó, mais duas pessoas responderam. Já vou mandar o material para vocês. A Rutiele e a Verbena Lopes respondeu. Verbena já tem nome de banca, tem que passar em concurso mesmo, hein? Já prepara já. Deixa eu desligar aqui esse microfone. Vivian, você quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, Vivian. Vivian, você quer perguntar alguma coisa? Pessoal, tenha só mais um minutinho de paciência, que eu só estou enviando aqui o material da aula de hoje, e aí nós iremos começar. O Hélio, meu aluno... Eu estou já... tentando responder e não estou conseguindo. Você recebeu o link da aula de hoje no privado do seu WhatsApp ou você entrou pelo grupo? Eu entrei parece que foi pelo grupo, tem o WhatsApp também. Sim, deixa o joinha na palavra chamada lá, que é suficiente. Tá. Ó, a Deninha respondeu, a Ivonete, a Tiane e o Hélio. Então, olha só, pessoal, quem ainda não recebeu o material da aula de hoje, precisa responder a chamada, tá? Vou falar o nome novamente. Ana Clara, Andressa, Augusta, Biraci, Cleide, Diene, Eliane, Gisele, Ivonete, Isabel, Joelma. Mantenha os microfones desligados, por favor. Luiz, Nilson, Rosiane, Ruchelli, Tiane, Venilde, Verbena, Virgínia, Vivia e Yasmin do Rosário. Ó, parece que a Vivia respondeu, deixa eu ver. Vou mandar o material para você também. Olha só. Então é isso. Agora nós vamos finalmente iniciar a nossa aula de hoje, tá? Nós vamos finalmente iniciar a nossa aula de hoje. Então, olha só para recapitular, o que nós iremos ver na aula de hoje, pessoal? Só para a gente recapitular bem rapidinho. Nós iremos ver, deixa eu ligar aqui o microfone bom. Nós iremos estudar hoje, por meio das questões, os seguintes conteúdos, ó. Direito administrativo, ato administrativo, conceitos, requisitos, atributos, classificação e espécies, conhecimentos específicos com o Conselho Nacional de Assistência Social, o SENASS, e português com o emprego das conjunções. Então, vamos lá? Vamos iniciar? Para quem chegou no final, tem o restinho da nossa agenda da semana aqui. Lembrando que as nossas aulas são ao vivo todos os dias, tá? Hoje, mentoria SEDES-DF, amanhã, todos os sábados, eu vou deixar disponível para a gente responder o simulado de português e tirar dúvidas de redação, tá? Amanhã tem simulado de português às 9 horas da manhã. Todos os sábados nós iremos responder provas completas para o seu concurso, todos os sábados. Vamos lá, então, pessoal, olha só. Direito administrativo, primeira questão. Vou marcar aqui, ó. Conteúdo em verde, ato administrativo, conceitos, requisitos, atributos, classificação e espécies. Se está em verde, significa que é um conteúdo muito cobrado, tá? É um conteúdo muito cobrado em provas. Como ainda não temos a banca, muito cobrado. Foi muito cobrado em 2025 em provas. Muito cobrado. Despenca, ato administrativo despenca. Então, vamos lá, ó. Em relação aos atos administrativos, é correto afirmar que o instrumento pelo qual a administração pública confere licença ou autorização para a prática de ato ou exercício de atividades sujeitos ao poder de polícia do Estado é denominado licença, alvará, autorização ou admissão. Questão em tela, um minutinho para você, responda para mim no chat. A, B, C ou D, um minutinho para você. Vou começar a eliminar, tá? Não faz sentido a administração conceder licença ou autorização por meio de autorização. Vai conceder uma autorização por meio de uma autorização? Não faz sentido.
E aí? A ou B? C não é. Só pode ser B, né? Não tem como conceder uma licença por meio de licença e nem autorização por meio de autorização. Só sobra a letra B, alvará. Essa questão aí dava para responder só com as informações do enunciado. Prestem mais atenção. Gabarito letra B. Vem comigo corrigir a questão. Olha só. Alvará é um instrumento formal, documento pelo qual a administração pública confere licença, quando o ato é vinculado e há direitos sujeitos subjetivo do particular, perdão, como um alvará para construir uma edificação que segue o plano diretor. Autorização, quando o ato é discricionário e depende de conveniência e oportunidade da administração, como um alvará para uso temporário de espaço público. Olha só, como vocês já sabem, correção das alternativas incorretas. Pegadinha, gabarito letra B. Pegadinha, a questão explora a confusão entre as espécies de ato, licença e autorização, e o instrumento, alvará. Atenção ao comando do enunciado, tá? Atenção ao comando do enunciado. Obrigado. 2. Acerca dos atributos do ato administrativo, está correto a seguinte afirmativa. Ele quer a correta. Autoexecutoriedade é o atributo do ato administrativo pelo qual o ato se impõe a terceiros independente de sua concordância. Imperatividade é o atributo do ato administrativo pelo qual o ato se impõe a terceiros independente de sua concordância. Exigibilidade é o atributo do ato administrativo pelo qual o ato goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Presunção de legitimidade e veracidade é o atributo do ato administrativo pelo qual o ato goza de presunção absoluta de legitimidade e veracidade. A, B, C ou D, um minutinho para você. E aí, pessoal? A, B, C ou D? Chutem aí a primeira letra. Ó, alguém chutou C. Não. A C não é, tá? Exigibilidade é o atributo que ele tem relativa, presunção relativa é legitimidade e veracidade, tá? A C não é. A D também não é, porque a presunção não é absoluta, tá? Ela é relativa. E aí? A ou B? A ou B, pessoal? Lembrando que se você não sabe, você vai aprender. Autoexecutoriedade não é isso, tá? Atributo do ato administrativo pelo qual o ato se impõe a terceiros, independente da sua concordância, é a imperatividade. Imperatividade. Autoexecutoriedade é que não precisa de autorização do judiciário. Então, aqui só sobrou imperatividade, que é o atributo do ato administrativo pelo qual o ato se impõe a terceiro independente de sua concordância. Vamos lá, ó. Autoexecutoriedade é a possibilidade de executar materialmente o ato sem ordem judicial, e não o simples fato de se impor a terceiros. Imperatividade ou coercibilidade significa que o ato obriga terceiros, independente de sua concordância. Exemplo, multas, ordens administrativas. Exigibilidade é a possibilidade da administração exigir o cumprimento do ato por meios indiretos, como aplicação de sanções, não tem relação com presunção de legitimidade. A presunção é relativa, juris tantum, e admite prova em contrário. Gabarito letra B. Vamos lá, pessoal. 3. Julgue o item seguinte, relativo à administração direta, os atos administrativos e as licenças dos servidores públicos federais. A finalidade é um requisito necessário à formação do ato administrativo e se refere ao poder legal atribuído ao agente público para praticar o referido ato. Certo ou errado? Um minutinho para você.
A finalidade é o requisito necessário à formação do ato administrativo e se refere ao poder legal atribuído ao agente público para praticar o referido ato. E aí? Certo ou errado? Como vocês não sabem, tá errado. Não é finalidade, é competência. A finalidade do ato não é tratar de poder legal atribuído ao agente público. Isso aqui é a competência. Isso aqui é a competência do ato, tá? Gabarito errado. Vem comigo entender, olha só. A questão confunde dois conceitos fundamentais do ato administrativo, a finalidade e a competência. A finalidade se refere ao objetivo público que o ato deve alcançar. É o motivo pelo qual o ato é praticado, visando sempre o interesse público. A competência se refere ao poder legal atribuído ao agente público para praticar o ato. É a delimitação das funções e atribuições de cada servidor ou órgão. Portanto, o texto inverte os conceitos. O poder legal para praticar o ato é a competência e não a finalidade. Gabarito errado. Gente, eu amo direito administrativo. Nossa, acho que já tem uns 10 ou 15 anos que eu estudo direito administrativo. Vamos lá. Caio apresentou o requerimento administrativo perante determinada autarquia federal, no exercício de seu cargo comissionado. João, autoridade competente para a prática do ato, manteve-se inerte, gerando assim prejuízo a Caio, que então ajuizou a ação judicial, requerendo indenização pelo prejuízo causado em virtude da omissão de João. A partir dessa situação hipotética, julgo o item seguinte. Dada a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, cabe a Caio o ônus de comprovar o alegado prejuízo decorrente da omissão de João. Certo ou errado? Um minutinho para você. Quem chegou agora, seja muito bem-vindo. A gente está iniciando a aula ainda, tá? Estamos no início. Dona Rose, daqui a pouquinho eu quero falar com a senhora, Dona Rose. Deixa o microfone ligado, daqui a pouco. Microfone pronto. Gente, realmente, o ônus da prova cabe a Caio, tá? O gabarito dessa questão aqui tá certo. Dada a presunção de legitimidade, o ônus da prova cabe a Caio. Vamos entender essa questão, olha só. Presunção de legitimidade ou de veracidade presente em todos os atos administrativos possui os seguintes efeitos. Primeiro, presunção juris tanto, presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por prova inequívoca em contrário. Inversão do ônus da prova. Nesse caso, quem alega é quem deve comprovar nulidade, no caso particular. Está presente nos atos de administração, gabarito certo. 5. No que diz respeito aos atos administrativos, julgue o item seguinte. Atos administrativos de gestão são aqueles praticados pela administração pública na qualidade de gestora de seus bens e serviços, sem exercício de supremacia sobre os particulares. Certo ou errado? Questão 5, certo ou errado? Atos administrativos de gestão são aqueles praticados pela administração pública na qualidade de gestora de seus bens e serviços, sem exercício de supremacia sobre os particulares. Certo ou errado? Questão em tela, um minutinho para você. Quem chegou agora e ainda não respondeu a chamada, deixa um joinha lá na palavra chamada no grupo para eu poder te enviar o material da aula de hoje, ok?
Meus alunos também responderam a chamada lá no grupo, olha só, ninguém respondeu ainda. Dona Rose ainda não respondeu, Ivonete ainda não respondeu, Edinalva ainda não respondeu, Eliane também não, Andressa também não, lá no grupo da mentoria. Pessoal, gabarito dessa questão aqui tá certo, tá? Atos administrativos de gestão são realmente aqueles praticados pela administração pública na qualidade de gestora de seus bens e serviços, sem exercício de supremacia sobre os particulares. Olha só, o item está correto, pois os atos administrativos de gestão são aqueles praticados pela administração pública no exercício de sua função administrativa interna, voltadas à organização dos serviços públicos e da estrutura estatal, sem envolver o poder de império ou a supremacia sobre os particulares. Destarte, eles refletem a atuação, dessa forma, eles refletem a atuação da administração como gestora de seus bens pessoal, serviços e estrutura interna, de forma similar ao que ocorre na esfera privada, mas ainda sob o regime jurídico público. Gabarito certo, gabarito certo. Gabarito dessa questão está correto. 6. No que diz respeito aos atos administrativos, julgue o item seguinte. Em decorrência dos atributos da presunção de legitimidade e da imperatividade, o ato administrativo cria obrigações aos administrados desde a sua expedição, produzindo normalmente os seus efeitos até que, se for o caso, seja anulado pela própria administração pública, de ofício ou por provocação, ou pelo Poder Judiciário. Certo ou errado? Questão 6, um minutinho para você. Questão em tela. Para quem é meu aluno da SEDF, essas aulas de direito administrativo são essenciais para vocês, tá? Geralmente o calcanhar de Aquiles aí do aluno da secretaria é o direito. Que por sua sorte não é o meu problema. Certo ou errado? Um minutinho para você. Gabarito dessa questão aqui também está certo, tá? Gabarito dessa questão também está certo. Vem comigo corrigir a questão, olha só. O item está correto, pois são atributos essenciais do ato administrativo a presunção de legitimidade e a imperatividade. Esses atributos explicam a razão pela qual os atos administrativos produzem efeitos imediatos e geram obrigações para os administrados, desde sua edição, mesmo que eventualmente venham a ser anulados no futuro. Ademais, é preciso destacar a súmula 473 do STF, que diz o seguinte: a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios, quando possuírem vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Então, gabarito dessa questão aqui, certinho, ok? Só um instante. Vamos para a próxima questão. Julgue o item a seguir relativos às noções de direito administrativo. A presunção de veracidade dos atos administrativos refere-se aos fatos, ou seja, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela administração pública, ao passo que a autoexecutoriedade constitui atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independente de sua concordância. Certo ou errado? Um minutinho para você. Certo ou errado? Um minutinho para você. Gabarito dessa questão está errado, tá? Porque, olha só, não é autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade é que a administração não precisa de autorização do judiciário para executar o seu ato.
Esse conceito aqui, ó, constitui atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros, é a imperatividade. Imperatividade. Gabarito errado. Vem comigo corrigir essa questão, olha só. Veracidade, situação de fato, verídico os fatos alegados. Não tem direitos, só fatos. Legitimidade, os atos estão de acordo com a lei, relativa ao direito. A presunção de veracidade respeito a fatos, em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela administração. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei. Em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos em observância da lei. Imperatividade, imposto à vontade. Autoexecutoriedade, execução. Atributos, ó, mnemônico PAT. Presunção de legitimidade, veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Vou ler todos aqui para vocês, porque vocês estão precisando aprender. Presunção de legitimidade, veracidade, juris tanto. Os atos administrativos sempre serão tidos como válidos e legais, porém admite-se prova em contrário, ou seja, é relativa. Autoexecutoriedade significa que a administração poderá executar diretamente suas decisões sem necessidade de prévia autorização do Poder Judiciário. Autoexecutoriedade só ocorre nos seguintes casos: quando a lei autorizar ou em situações de emergência. Tipicidade. O ato administrativo deve corresponder às figuras definidas previamente pela lei, como aptas à produção de efeitos. Imperatividade permite que a administração possa impor unilateralmente obrigações aos particulares, dependente de sua concordância. Gabarito dessa questão, errado. Próxima questão. Julgue o item subsequente relativo a noções de direito administrativo. São classificados como atos de gestão os atos administrativos que se destinam a dar andamento aos processos e documentos que tramitam na administração pública, preparando-os para posterior decisão de mérito a ser conferida pela autoridade competente. Certo ou errado? Um minutinho para você. Responda para mim no chat. Certo ou errado, responda para mim no chat. Essa é a classificação dos atos de gestão? Certo ou errado? Pessoal, gabarito errado, tá? Esse conceito aqui não são atos de gestão, são atos de expediente. De expediente. Vem comigo entender melhor, olha só. Nesse caso, trata-se do ato de expediente. Classificação dos atos administrativos quanto ao objeto, olha só. Ele pode ser de império, de gestão ou de expediente. O de império é aquele em que a administração goza de suas prerrogativas, devido à sua posição de supremacia diante do administrado. Exemplo, desapropriação, interdição e requisição. Gestão são praticados em pé de igualdade com os particulares, sem utilizar de suas prerrogativas. Exemplos, locação, alienação e doação. E de expedientes, os atos praticados por agentes subalternos voltados aos atos de rotina internos. Exemplo, um protocolo. Ok? Então, o gabarito dessa questão aqui está errado. Lembra-se da classificação dos atos administrativos quanto ao objeto, que é de império, de gestão e de expediente. Isso aqui é decoreba, tá? Quando você decorar, você vai conseguir acertar as questões. Agora nós iremos evoluir para conhecimentos específicos, Conselho Nacional de Assistência Social, o SENAS. Se está verdinho, significa que é um conteúdo muito cobrado, foi um conteúdo muito cobrado nas questões em 2025, tá? Conteúdo muito cobrado, despenca em provas. Primeira questão. O Conselho Federal de Serviço Social, CFSS, terá sede e fórum no. O Conselho Federal de Serviço Social terá sede e fórum no Estado de São Paulo, Estado do Maranhão, Distrito Federal ou Estado de Santa Catarina. Um minutinho para você, responda para mim no chat. A, B, C ou D, um minutinho para você.
E aí, A, B, C ou D? Gabarito da nossa questão, letra D, tá? Distrito Federal, ou seja, o Conselho Federal de Serviço Social terá sede e fórum no Distrito Federal. Olha só, a questão aborda a localização da sede e fórum do Conselho Federal de Serviço Social, que é de extrema importância para entender a organização administrativa dos conselhos profissionais no Brasil. O conhecimento da estrutura e funcionamento desses conselhos é essencial para os profissionais de serviço social, pois eles regulamentam e fiscalizam a profissão. Olha só, o Conselho Federal de Assistência Social é um serviço normativo central para a profissão de assistente social, responsável por orientar, disciplinar e fiscalizar a profissão no Brasil. Sua sede e fórum estão situados no Distrito Federal, o que é comum para conselhos federais, pois Brasília é a capital administrativa do país, facilitando a articulação com outras entidades e serviços governamentais. De acordo com a Lei 8.662 de 1993, que regulamenta a profissão da assistência social, o Conselho Federal de Assistência Social tem sede no Distrito Federal, assim como muitos outros conselhos federais no Brasil. Gabarito, letra C. Gabarito, letra C. 2. O Conselho Federal de Serviço Social institui um documento intitulado Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Saúde. O atendimento direto aos usuários é um dos eixos estabelecidos e que se subdivide em 3 ações, sendo preventivas, orientação sobre o processo de saúde e promocionais, investigativas, conscientização da comunidade e educação em saúde, socioassistenciais, articulação com a equipe de saúde e socioeducativas, interventivas, democratização de informações e agendamentos diversos. Um minutinho para você, A, B, C ou D, responda para mim, questão em tela. E aí? C ou D? Um minutinho para você. Realmente, pessoal, olha só. O atendimento direto aos usuários é um dos eixos estabelecidos e que se subdivide em 3 ações. As ações são socioassistenciais, articulação com a equipe de saúde e socioeducativas. Vem comigo corrigir essa questão, olha só. Essa questão aborda os parâmetros para a atuação de assistentes sociais na saúde, um documento fundamental do Conselho Federal de Assistência Social 2010, que orienta sobre como a assistência social deve atuar no âmbito da saúde. O objetivo é entender quais são as 3 ações que compõem o atendimento direto aos usuários nesse contexto. Segundo o Conselho Federal de Assistência Social, as ações do atendimento direto ao usuário da saúde se estruturam em 3 eixos. Ações socioassistenciais, que é o atendimento às demandas sociais, econômicas e de acesso a direitos dos usuários. Articulação com a equipe de saúde, que é a integração do assistente social com outros profissionais, promovendo um trabalho interdisciplinar. E as ações socioeducativas, que são as atividades de orientação, prevenção e educação em saúde, ampliando o acesso à informação. Ok? Prosseguindo, esses elementos estão descritos nos parâmetros para atuação de assistentes sociais, documento referência nas provas de concurso. A alternativa C acerta ao listar exatamente os 3 eixos, socioassistenciais, articulação com a equipe de saúde e socioeducativas. São fundamentos da prática do serviço social na saúde, conforme orienta o Conselho Federal de Assistência Social, e expressam a amplitude e a especialidade do trabalho deste profissional. Gabarito, letra C. Próxima questão. As instâncias deliberativas do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, são, exceto os Conselhos Estaduais de Assistência Social, o Conselho de Assistência Social no Distrito Federal, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho Municipal de Assistência Social. Questão em tela, A, B, C ou D, um minutinho para você. Questão em tela, um minutinho para você.
E aí, B ou C? B ou C? Dona Ivonete entrou, Dona Ivonete tem que me procurar, hein? A gente tem que marcar um horário. Dona Ivanilde, na verdade. Dona Ivanilde. Gabarito letra C, ok? Olha só, as instâncias deliberativas do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade, são todas essas aqui, exceto o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ok? Vem comigo resolver essa questão. Para resolver essa questão, é essencial entender o papel das instâncias deliberativas do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O SUAS é a estrutura pública que organiza os serviços de assistência social no Brasil, e suas instâncias deliberativas têm a função de estabelecer diretrizes, normas e fiscalizar a política de assistência social, garantindo a participação da sociedade civil. Segundo a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, as principais instâncias deliberativas do SUAS são compostas por conselhos que, em todos os níveis de governo, nacional, estadual, municipal e Distrito Federal. Esses conselhos são responsáveis por discutir, estabelecer e supervisionar as políticas de assistência social, sempre com participação paritária entre governo e sociedade civil. Civil. A alternativa C é correta porque o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional não faz parte das instâncias deliberativas do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Esse conselho, embora importante, é voltado para a formação de políticas relacionadas à segurança alimentar e nutricional, não especificamente à assistência social. Gabarito, letra C. 4. A Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, prevê mecanismos de participação social nos conselhos, tanto na formação quanto na fiscalização das políticas. Qual ação fortalece efetivamente essa participação na prática? Substituir a gestão colegiada por decisões Vamos lá. Substituir a gestão colegiada por decisões unilateralmente impostas pelas secretarias estaduais. Eliminar as representações de usuários no conselho para agilizar as deliberações. Restringir a atuação dos conselheiros à reunião esporádica sem acesso à informação pública. Realizar processos formativos e assegurar transparência, incentivando o controle social qualificado. E aí, a Lei Orgânica da Assistência Social prevê mecanismos de participação sociais nos conselhos, tanto na formação quanto na fiscalização das políticas. Qual é a ação que fortalece essa participação na prática? A, B, C ou D? Um minutinho para você. E aí? A ou D? A ou D, um minutinho para você. Realmente, pessoal, olha só, esses verbos aqui não tem como, né? Substituir, eliminar, restringir. Então, olha só, o único verbo aqui que se encaixa quando se falamos ação fortalece efetivamente essa participação na prática é realizar processos formativos e assegurar a transparência, incentivando o controle social qualificado. Vem comigo responder essa questão, olha só. A questão aborda a participação social nos conselhos de assistência social, um princípio fundamental na LOAS, que é a Lei 8.742 de 1993. O objetivo é identificar a ação que, na prática, realmente fortalece essa participação na elaboração, acompanhamento e fiscalização das políticas públicas. A participação social significa que a sociedade, especialmente usuários e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, deve ter voz ativas nos processos de decisão e fiscalização das políticas públicas. Isso é garantido pela LOAS, que determina a existência dos conselhos gestores paritários e deliberativos, com representantes do governo e da sociedade civil, artigo 16 e 17 da LOAS. Você que é meu aluno sabe que a gente mapeia a legislação, então você vai marcar aí, ó, tá caindo em questões, artigo 16 da Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.742 de 1993, a LOAS. Ok, pessoal? Então, olha só. A transparência e a formação continuada dos conselheiros são condições essenciais para um controle social efetivo. NOB SUAS 2012. Processos formativos capacitam conselheiros e a comunidade, tornando possível uma atuação qualificada nos conselhos. Transparência garante acesso à informação, indispensável para fiscalizar e propor melhorias. Essas práticas promovem um controle social qualificado, como orientam a legislação e manuais do Ministério do Desenvolvimento Social, MDS. Gabarito letra D.
5. Um visitador social acompanha uma família em que a criança apresenta sinais de negligência e possível violência doméstica. A conduta adequada do profissional é alertar os responsáveis pela criança sobre as possíveis sanções legais sem encaminhamento formal, registrar a situação no prontuário da família e aguardar novas visitas para avaliar a evolução do caso. Encaminhar o caso ao Conselho Tutelar com um registro detalhado das observações feitas durante a visita, informar a situação diretamente às autoridades policiais, sem relatar ao Conselho Tutelar. E aí, A, B, C ou D, 1 minutinho para você. E aí, C ou D? C ou D, 1 minutinho para você. C ou D? Vamos lá, pessoal, essa questão tá fácil. Muito fácil, na verdade. C ou D, 1 minutinho para você. Letra C. C é a letra C, né? Encaminhar o caso ao Conselho Tutelar com registro detalhado das observações feitas durante a visita. Aqui ficou errado, tá? Sem relatar ao Conselho Tutelar, alertar os responsáveis não é só isso, registrar a situação no prontuário também não. Então, gabarito letra C, vem comigo corrigir, olha só. A questão aborda a atuação do visitador social diante de situações de negligência e possível violência doméstica contra uma criança. Este tema é central na prática do serviço social, pois envolve a proteção dos direitos das crianças e adolescentes, conforme estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é a Lei 8080, né? Confirmar aqui, se é isso mesmo. Confirmar aqui o ECA para você, só um instante. 8069, errei. Não tem problema não, importante é corrigir. O ECA é a lei 8069, tá? 8069 de 1990. 8069 de 1990, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Olha só, o ECA, em seu artigo 13, o ECA, em seu artigo 13, ele diz o seguinte, você que é meu aluno vai marcar o ECA artigo 13, né? Óbvio que você vai marcar. Porque você já está sabendo que ele está sendo cobrado, na questão da assistência social. E diz o seguinte, olha só. O ECA determina que os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra crianças e adolescentes devem ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. O que deve ser, gente? Casos... Então, olha só. Casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra crianças e adolescentes devem ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Isso resguarda a proteção integral da criança e garante que medidas adequadas sejam tomadas para a sua segurança. A alternativa C é a correta, pois encaminhar o caso ao Conselho Tutelar é o procedimento correto e previsto legalmente. Previsto legalmente aonde? No ECA, em seu artigo 13. O visitador social deve registrar detalhadamente observações e encaminhar ao Conselho, que é a instituição responsável por tomar as medidas de proteção necessárias. Gabarito letra C. Próxima questão. Conforme a Resolução 33 de 2012 do Conselho Nacional de Assistência Social, norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social, são princípios organizativos do Sistema Único de Assistência Social. Universalidade, gratuidade, integralidade da proteção social, intersetorialidade e equidade. Acolhida, universalidade, equidade e integridade da proteção social, desenvolvimento de autonomia, equidade, universalidade, gratuidade, integralidade da proteção social, controle social, gratuidade, integralidade da proteção social, intersetorialidade e equidade.
A, B, C ou D, um minutinho para você, responda para mim no chat. Um minutinho para você, questão 6. A, B, C ou D? E aí, A ou D? A ou D, um minutinho para você. A ou D? Letra A. Realmente o gabarito é a letra A. Universalidade, gratuidade, integralidade da proteção social, intersetorialidade e equidade são os princípios organizativos do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Vem comigo corrigir essa questão. Olha só, pessoal. O foco está nos principais organizativos do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, conforme definidos pela Resolução número 33 de 2012 do Conselho Nacional de Assistência Social, o SENAS. É fundamental dominar esses conceitos para entender como a assistência social se estrutura no Brasil e garantir respostas fundamentadas em provas. O SUAS organiza a assistência social brasileira com base em princípios para assegurar o acesso, justiça social e proteção aos cidadãos. Resolução número 33 de 2012 destaca os princípios como universalidade, atendimento a todos que necessitam, gratuidade, serviços sem custo ao usuário, integralidade da proteção social, atendimento completo das necessidades sociais, intersetorialidade, articulação entre políticas públicas. Equidade, justiça na distribuição dos serviços, considerando diferenças e desigualdades. Esses princípios são a base para garantir inclusão, acesso e qualidade no atendimento à assistência social, Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, Resolução SENAS 33 de 2012. Alternativa A lista exatamente os princípios organizativos do SUAS presentes na Resolução 33 de 2012, tornando a opção certa. Gabarito, letra A. Agora nós iremos evoluir para português, emprego das conjunções, conteúdo em verde, ou seja, se está em verde, significa que é um conteúdo muito cobrado nas questões de concursos. Mas antes da gente evoluir para português e finalizar a nossa aula de hoje, deixa eu te mostrar uma coisinha, ó. Deixa eu te mostrar uma coisinha. Para você que está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, o meu Instagram é Prof. Guilherme SEDF, está com 16.800 seguidores, mentoria professor efetivo SEDF, mentoria SEDF Valparaíso, mais de 1.131 alunos impactados. Vamos ver o que o pessoal está falando sobre a mentoria? Olha só. A Cleonice falou assim, aula maravilhosa, professor, que ensina muito, vai direto ao ponto, sem rodeios, estou gostando muito dessa mentoria. O Yuri falou assim, grande professor, está sendo muito bom ter a sua mentoria, aulas guiadas, ótimo direcionamento, e claro, temos um acompanhamento personalizado, nos preparando melhor ainda para a tão sonhada aprovação, método eficaz. Rosenice, mentoria excelente, método eficaz, você que é sucesso. Obrigado, professor, falou Edinalva, ensinando com sabedoria. Se alguém tem dúvidas, vem para a mentoria com o professor Guilherme. A Flávia falou assim, eu tenho certeza que com essa mentoria vou alcançar meus objetivos. Nunca estudei de uma forma eficiente como com essa metodologia. Eu estudo com prazer e com uma vontade inexplicável, porque funciona de verdade. Se você clicar aqui em depoimentos, você vê lá nos meus destaques, o depoimento dos meus alunos aprovados. Na PUB, CAESB, CONAB, EBSEP, ECDF, TSE, CNU, PND, Ocidental, Brasilândia, todos concursos com vagas para técnico, analista e professor em pedagogia que ocorreram em 2025, ok? Então, olha só, pessoal. Dona Rosenice, você consegue falar comigo? Dona Rosenice, boa noite. Dona Rosenice, boa noite. Dona Rosenice está aí? Eu acho que ela saiu. Tá aí, mas não. Dona Eliane, a senhora consegue falar comigo hoje? Ou Hélio?
Eliane ou Hélio, conseguem falar comigo? Liguem aí o microfone e me deem boa noite, por favor. Eliane ou Hélio? Vocês conseguem falar? Eliane ou Hélio? O Hélio falou que ele não conseguiu. Hélio, preparar esse microfone, hein? Tá me enrolando já faz tempo. Olha só, pessoal, a mentoria efetivo 2026, seja para professor efetivo do DF, seja para professor efetivo do Valparaíso, ou para todos os cargos da sedes DF, é um acompanhamento individual, e personalizado com acesso vitalício à mentoria. Acesso vitalício à mentoria. Deixa eu ver aqui se algum outro aluno consegue falar. Virgínia, você consegue falar? Ou Dona Tiane já falou? Ou Dona Ivonete, Dona Iva, Cleide ou Eliane? Dona Iva consegue falar, ou Dona Ivonete? Oi, professor. Oi, Boa Dona noite. Iva. Fala um pouquinho para a gente como que está sendo a sua experiência na mentoria. Olha, eu acho as aulas ótimas, maravilhosas, tanto que eu quero continuar, né? O único problema sou eu que não tenho muito tempo de estar em todas as mentorias, mas quando eu participo antes, eu nem ficava à vontade para responder alguma questão. Com poucas aulas, o senhor está vendo que eu estou respondendo, né? E estou acertando. Só ouvindo aqui, maravilhosa. Muito Eu obrigado. indico, já indiquei para várias pessoas e continuarei indicando. Obrigada. Obrigado você, minha querida. Então, olha só, pessoal, a mentoria efetivo 2026, seja para SEDF, Valparaíso ou SETS-DF, é um acompanhamento individual e personalizado com acesso vitalício, em que você vai receber todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais. Você vai receber também, olha só, o guia de estudos, e esse guia de estudos, ele tem as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3 mil questões comentadas. Lembrando que, por meio do guia de estudos, a cada 21 dias você dá uma volta completa em todo o edital da SETS-DF, 18 dias Valparaíso e 23 dias SEDF. Então, o que é a mentoria? A mentoria é um acompanhamento individual e personalizado, com acesso vitalício, em que você recebe todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos com as metas diárias, revisões programadas e análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais 3 mil questões comentadas. E aí você vai receber também, olha, 3 apostilas. Você vai receber 3 apostilas para impressão. Você que gosta de imprimir, você vai receber também 3 apostilas. A apostila do guia de estudos, a apostila de questões, que segue o guia de estudos, tá? E a apostila de redação. Toda a mentoria, ela segue o seu guia de estudos. Tanto as apostilas, quanto a tabela lá do guia de estudos, a plataforma de questões segue essa tabela. As aulas ao vivo segue também o seu guia de estudos. Toda a mentoria, o foco principal é no seu guia de estudos, que é individual e personalizado para você. Então, olha só, pessoal, a mentoria é um acompanhamento individual e personalizado, com acesso vitalício, em que você recebe todo o material em videoaula, PDF, resumos e materiais, resumos e mapas mentais, o guia de estudos, as 3 apostilas. Aí nós temos também aulas ao vivo todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30 da noite e aos sábados, às 9 horas da manhã. Todas as aulas ficam gravadas, tá? E nessas aulas, eu e os professores convidados, nós te ensinamos as técnicas de estudo, de revisão, estudo da legislação, estudo por questões. Falando em estudo por questões, a cada 21 dias a gente fecha o edital da SETS-DF, 18 dias Valparaíso e 23 dias SEDF. Além da mentoria de redação, tá? Que são 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas e o meu e-book com temas, escopos, legislação e folha de respostas. Então, olha só, para você que tem dificuldade com português e redação, a mentoria traz muita coisa para você. Todos os dias nós temos
questões de português aqui nas aulas ao vivo. E ainda tem as aulas de português com a professora Maria Luísa, e ainda tem a mentoria de redação ao vivo para você também. Olha só, são 10 redações corrigidas também, tá? Tudo isso aqui, pessoal, acompanhamento individual e personalizado, com acesso vitalício, todo o material, guia de estudos, as aulas ao vivo todos os dias, a mentoria de redação com 10 aulas, com 10 redações corrigidas, as apostilas para impressão e o acompanhamento individualizado e personalizado, com acesso diariamente ali pelo WhatsApp, o acompanhamento, acesso direto ao seu mentor. Deixa eu ver quanto que eu consigo fazer aqui para você hoje na promoção, ó. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui no grupo. Só um instante. Ó, o grupo da mentoria está com 118 pessoas, ou seja, ó, não é o grupo gratuito que você se encontra. Esse aqui é o grupo de alunos matriculados. 118 pessoas, ou seja, 117 alunos mais eu. Ou seja, a paga 120, o que quer dizer que eu tenho 3 vagas promocionais. 3 vagas promocionais ainda, 3 vagas promocionais, eu consigo fazer para você, a mentoria, ela sai, ó, de R$2.000, ela sai de R$2.000 durante essas 3 vagas promocionais, por 12 vezes de 160 no crédito, 12 vezes de 160 no crédito, 12 vezes de 160 no crédito, ou R$1.497 no Pix. Lembrando que a sua compra é completamente segura, no prazo de 7 dias, caso você não goste da mentoria por qualquer motivo, eu devolvo o seu dinheiro. Então, olha só, a mentoria com acompanhamento individualizado e personalizado, com acesso vitalício, com todos os materiais em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos com as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca, e mais de 3.000 questões comentadas, as apostilas para impressão, você gosta de material impresso, do guia de estudos, apostila de questões, apostila de redação, mais as aulas ao vivo todos os dias que ficam gravadas, mais a mentoria de redação com 10 redações corrigidas, está saindo aí de R$2.000 durante essas 3 vagas promocionais, por 12 vezes de 160 no crédito, ou R$1.497 no Pix. Luiz, alternativa do quê? Não entendi a pergunta, Luiz. Tá, pessoal? Depois da aula, eu mando essas informações para vocês lá no WhatsApp. Vamos voltar aqui para a gente finalizar a aula de hoje. Lembrando que amanhã, às 9 horas da manhã, a gente tem resolução de simulado de português, tá? Amanhã, às 9 da manhã, bem cedinho. Ó, português, conjunções. Mesmo preço, tá, Luiz? Analise a oração a seguir. O aluno estudou bastante. O aluno estudou bastante. Analise a oração a seguir. O aluno estudou bastante. Não tem alcançado a nota mínima, aí, lacuna, não tem alcançado a nota mínima para aprovação. Considerando as regras de coordenação e subordinação, analise a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho. Seria a conjunção pois, a locução conjuntiva, por isso que, a locução conjuntiva, de modo que, a conjunção embora ou a conjunção que. Analise, tá? Questão em tela, um minutinho para você. A, B, C, D ou E, um minutinho para você. E aí, A ou D? Eu estou com a D. Ok. Letra D mesmo, pessoal. Letra D, professor. Eu estou tentando abrir aqui o microfone e falar que eu não estou conseguindo. Tá bom. Então, olha só. O aluno estudou bastante, embora não tenha alcançado a nota mínima para a aprovação. Vamos ver aqui, pessoal, olha só. Deixa eu ligar aqui o microfone bom. Deixa eu ver aqui.
Pronto. Tema central, emprego das conjunções subordinativas concessivas. A questão aborda o reconhecimento e o uso correto de conjunções que exprimem concessão entre orações. Tópico central para a construção de sentido e coesão textual na norma padrão. Conceito-chave para você. Conforme preconiza o Bechara, inclusive é a única gramática que eu aconselho, as conjunções subordinativas concessivas, embora, ainda que, mesmo que, introduzem uma oração que expressa oposição à principal, sem invalidá-la. Ou seja, mesmo com o fator contrário, o fato principal ocorre. Olha só, justificativa da alternativa correta. D. A frase, o aluno estudou bastante, embora não tenha alcançado a nota mínima para aprovação, pede uma conjunção que indique um contraste inesperado entre o esforço estudar e o resultado, não alcançar a nota. Ao inserir, embora o aluno estudou bastante, embora não tenha alcançado a nota mínima para aprovação, veja como a oração concessiva, embora não tenha, indica que, apesar do estudante ter estudado, o desfecho é outro. Isso é típico do valor concessivo exigido pela questão. Gabarito, letra D. Próxima questão. A frase, a professora de língua portuguesa, cuja dedicação é notória, recebeu homenagem, apresenta oração subordinada. Substantiva objetiva direta, adverbial causal, adjetiva explicativa ou substantiva subjetiva. Um minutinho para você, responda para mim no chat. Questão em tela. A, B, C ou D, um minutinho para você. B, C ou D? B ou C? Letra C, tá? Adjetiva explicativa, pessoal. Olha só. Vem comigo corrigir a questão, ó. Orações subordinativas e suas classificações, especialmente oração subordinada adjetiva explicativa. A questão exige identificar o tipo de oração subordinada presente na frase, o que é fundamental para quem se prepara para concursos. A frase contém o trecho, cuja dedicação é notória, que fornece uma informação adicional sobre a professora de língua portuguesa. Esse trecho, introduzido por cuja, pronome relativo que indica posse, caracteriza uma oração subordinada adjetiva explicativa, conforme a norma padrão. Olha só, conforme a norma padrão, as orações subordinativas, adjetivas e explicativas acrescentam uma informação acessória sobre um termo já determinado, nesse caso a professora de língua portuguesa, são sempre separadas por vírgulas, não restringem o sentido, apenas ampliam-no. Essa estrutura pode ser observada no exemplo. O Brasil, que é um país tropical, possui belas praias, onde a oração entre vírgulas é explicativa. O Brasil possui belas praias, que é um país tropical. Portanto, a adjetiva explicativa está correta, ok? Essa questão é fácil, tá? Vamos lá. No período, o professor explicou a matéria e os alunos compreenderam. A relação entre as orações é de coordenação assindética, subordinação substantiva, coordenação sindética aditiva ou subordinação adjetiva. A, B, C ou D, um minutinho para você, questão em tela. E aí, responda para mim no chat, A, B, C, A ou C? A ou C, A ou C. Pessoal, letra C, né? Ó, coordenação sindética aditiva. Olha só aqui a conjunção E, que é uma conjunção coordenativa aditiva. Então, gabarito letra C. Vem comigo, olha só. Tema central, sintaxe, orações coordenadas sindéticas aditivas. Essa questão testa seu conhecimento sobre os períodos compostos por coordenação, em especial a identificação do tipo de ligação entre duas orações independentes. Em concursos, para professor letra, saber diferenciar orações coordenadas, assindéticas e sindéticas, de orações subordinativas é fundamental. Na frase em análise, o professor explicou a matéria e os alunos compreenderam, temos oração 1,
O professor explicou a matéria. Oração 2, os alunos compreenderam. Cada oração apresenta sentido completo e pode existir isoladamente. Elas são unidas pelo conectivo E, que expressa a ideia de adição. Letra C, coordenação sindética aditiva, correta, as duas orações são independentes, coordenadas, e a conjunção E introduz a segunda oração, sendo classificada como aditiva. Assim, o período apresenta coordenação sindética aditiva. Gabarito, letra C. Vamos lá para a próxima? Olha só. Os professores que participaram do projeto receberam certificados. A oração subordinada destacada exerce a função de substantiva objetiva direta, adjetiva restritiva, adverbial final ou substantiva subjetiva. Questão em tela, um minutinho para você, A, B, C ou D. Vamos lá, pessoal. Hoje vocês estão dormindo muito, hein, nessa aula. Uau! Pessoal, gabarito letra B, tá? Adjetiva restritiva. Olha só. Professores que participaram do projeto receberam certificados. É uma adjetiva restritiva. Vem comigo entender melhor, olha só. Análise sintática de orações subordinadas, reconhecimento de orações subordinadas adjetivas restritivas. Essa habilidade é fundamental para concurseiros, beleza. A oração destacada, que participaram do projeto, introduzida pelo pronome relativo que, exerce função adjetiva restritiva, segundo Béchar, as orações subordinativas adjetivas restritivas especificam e delimitam o substantivo antecedente, não sendo isoladas por vírgulas. No caso apresentado, os professores que participaram do projeto restringe o grupo apenas àqueles que efetivamente participaram, excluindo os demais. Isso mostra que a informação serve para definir e limitar o referente, professores. Ou seja, temos uma oração subordinada adjetiva restritiva, gabarito letra B, questão também muito fácil, dava para pegar no sentido. Pessoal, é isso a nossa aula de hoje. Vocês gostaram da aula de hoje? Amanhã, às 9 da manhã, nós estaremos ao vivo para responder uma prova inteira de português. Liguem aí a câmera para a gente fazer o nosso registro de hoje, bem rapidinho, e eu libero vocês. Quem tiver dúvidas, ou gostaria de tirar alguma dúvida sobre a matrícula da mentoria, é o momento de perguntar, ok? Alguém mais pode ligar a câmera? Mais 2 ou 3 pessoas? Mais alguém? Mais uma pessoa pode ligar a câmera, por favor? Vamos vocês mesmos. Cadê o sorriso? Ó, X. Tá ótimo, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar, ok? Quem não tiver nenhuma dúvida, tá liberado. Amanhã, às 9 horas da manhã, temos simulados de português. Então, ó, Edinalva, Gisele, Iva, Isabel, Joelma, Luiz Carlos, Marcos, Nilson, Rayane Matos. Quem não respondeu a chamada, deixa um joinha na palavra chamada lá no grupo para eu te enviar o material. Verbena, Vinícius. Gente, ó, um beijo, um abraço no coração de vocês. Até amanhã, 9 horas da manhã. Tchau. Tchau e muito obrigada.